Bom dia, boa tarde, né, para todos. Estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Bom, deixa eu me apresentar, né, eu sou a Valéria, Valéria Fraga, eu sou doutoranda também da Mídia Arte. Ai, gente, desculpa o meu cachorrinho, ele vai fazer uns sons aí um pouquinho. Eu estou fazendo, né, o Mídia Arte Digital, cursando como doutoranda, e a professora Gabriela é minha co-orientadora, junto com a professora doutora Isabel Carvalho. E o tema que eu estou trabalhando, né, que eu estou evoluindo aí do projeto de tese para a escrita da tese, é sobre o ativismo feminista e a arte generativa, num foco de reinterpretação de processos da criação artística. Então, falando sobre isso, né, espera só um minutinho que eu não consegui passar aqui. Tá passando aí, gente? Não, né? Não. Agora cortou o slide. Ah, não, agora acho que tá. É que às vezes quando tenta passar no PDF acontece. Tá Acho que certo. foi. Foi. Então tá bom, é que agora eu não estou vendo vocês. Bom, o que eu queria falar sobre esse trabalho, né? Esse trabalho, o foco dele, a ideia dele, né, que surgiu, foi de tentar perceber como a inteligência artificial e os softwares que a gente tem aí para reprodução, né, de uma criação artística visual, principalmente, como eu consigo trazer um pouco da realidade, né, do feminismo mais contemporâneo, atual, e como essa reinterpretação seria conduzida aí pela inteligência artificial, como é que ela enxerga isso. Então, surgiu de uma ideia, né, de uma necessidade, na verdade. Ai, não está passando aqui. Eu não estou conseguindo passar o slide. Quer que alguém passe para você? Se pudesse, acho que seria melhor, porque está travando aqui, eu não estou... Eu vou abrir aqui. Tá bem. Para de compartilhar, então, esse. Tá bem. Parou, né? Parou. Tá bem. A Ana deve estar procurando ali. Não, obrigada. Pode passar, acho que no terceiro slide, não era? Então, diante do cenário atual, né, que a gente tem visto aí de feminicídios, principalmente se a gente olhar para o Brasil, né, apesar de eu estar aqui em Portugal agora, mas olhando para o Brasil também, esse aumento de feminicídio que é diagnosticado no Brasil e no mundo, e também esse cenário de como a inteligência artificial tem sido uma ferramenta, na verdade, de uso para a gente gerar mais pornografia, mais sexualização, uma imagem mais objeto da mulher, tudo isso, sobre a manosfera, né, que a gente, essa rede social que fica divulgando conteúdos machistas, patriarcais. Então, diante desse cenário, eu tentei pensar como eu poderia desenvolver, né, como eu poderia pensar em um projeto que ele fosse mais ativista, que ele pudesse transformar através da arte uma ação realmente prática que valorizasse e reforçasse a necessidade de espalhar mesmo, de propagar os conceitos feministas, né? Do jeito que a gente está entendendo hoje o feminismo, no ponto que ele precisa ser entendido hoje, ou que as pessoas estão compreendendo ele hoje. Pode passar, obrigada. Então, por isso, eu acabei desenvolvendo duas perguntas, né, duas questões de investigações mais importantes aí,
que primeiro seria, de que modo, né, se for possível, de que modo eu poderia gerar uma arte generativa utilizando ferramentas de inteligência artificial focadas em design, focadas em edição de vídeos, em reconstrução, reconfiguração, né, de uma criação artística. Como é que eu poderia fazer com que a ferramenta me resultasse em uma criação com a minha orientação, com os elementos que eu mandasse para ela, que pudessem alimentar melhor os seus bancos de dados com conceitos mais feministas. Então, partindo de um princípio que hoje os bancos de dados, eles utilizam o sistema atual e passado, né, sobre o patriarcado, sobre os padrões sexistas, como é que eu poderia subverter isso, né? Como é que eu poderia trazer uma contranarrativa? Então, há uma hipótese, né, que eu estou estudando, que é sobre isso, que seria possível eu alimentar um banco de dados de uma inteligência artificial com referências que representassem, de fato, a resistência da mulher e que desmistificassem um pouco também o que a própria máquina entende como feminismo, né? Então, o que seria mesmo a visão da mulher pela mulher contemporânea, tá? Próximo. E aí tem uma segunda pergunta, que também faz parte, né, depois dos meus objetivos que eu vou falar lá na frente, seria sobre isso, né? Como é que eu combino uma produção, por exemplo, de videoarte com inteligência artificial generativa, com essa ferramenta que me produza esse processo criativo pensado de uma forma mais feminista. Como é que eu poderia fazer isso trazendo elementos mais éticos e propondo também uma valorização das artistas, principalmente, vocês vão perceber que eu vou fazer um recorte principalmente para as artistas brasileiras. Então, como seria possível isso, como é que seriam essa combinação e o que seria necessário para isso. Então, a investigação seria mais a respeito dessas duas questões centrais. Pode passar, Bri. E o objetivo com isso nada mais do que ampliar a representatividade feminina nas artes visuais, mostrar valorizar as obras artísticas de mulheres brasileiras e também gerar novos modos de criação artística que possam desafiar o que, para o meu entendimento inicial, provém de bancos de dados enviesados, ou seja, bancos de dados que foram alimentados por narrativas patriarcais, narrativas sexistas, né? E aí, para isso, tem algumas etapas que também vai depois combinar com a metodologia e com o método que eu penso em desenvolver a pesquisa, que tem várias nuances aí, né? Primeiro, preciso entender e analisar se é possível, né, essa relação entre máquina e humano realmente mudar e desenvolver uma prática que o resultado seja uma prática feminista, né, seja uma criação ativista feminista, e como é que isso pode ser desenvolvido e em que situações isso pode ser desenvolvido, porque aí nós temos softwares, né, que eles não permitem algumas reconfigurações, outros permitem, outros não, então qual é essa limitação? E aí seria necessário um treino de alguma ferramenta para ver se esse resultado, no final, é factível ou não, e se ele representa as mulheres. Então, seria mais ou menos sobre isso. Pode passar, obrigada. E aí, né, para fazer isso, para realizar isso, a metodologia central que vai conduzir tudo mesmo é a arqueografia, porque através desse método que vai ser mais entre o artista, comunicador e pesquisadora, né, que vai fazer essa mistura de funções na pesquisa, vai me permitir fazer registros e observações dessa lógica
né, da computação, desses softwares de inteligência artificial, e sobre essa experiência ativista no final, que eu quero desenvolver através de uma produção prática de uma videoarte, que ela vai reunir, como eu já fiz um modelo, ela vai reunir diversas experiências já realizadas em experimentos, né? E que esses experimentos teve um relatório cuidadoso, teve um diário de bordo, teve todo um prompt que foi desenvolvido, né? Esse prompt, ele consta com uma imagem que foi já alimentada, essa imagem, ela já tende a ser mais feminista, essa alimentação que foi feita na inteligência artificial. Esse prompt vai trazer, ou eu já trouxe no protótipo que eu fiz, conceitos feministas da atualidade, e aí a própria máquina, lendo esses prompts, recebendo esse novo alimentação dos dados, o quanto ela realmente depois ela entrega na produção final, né? E, pode passar. Aí já falando um pouquinho dos primeiros testes que eu observei, das primeiras experiências que eu tive, inclusive essas imagens que estão aí são só pequenas ilustrações do que a máquina já devolveu, né, como uma arte feminista, ativista, do que ela conseguiu captar. Essas são uma das melhores produções que foram vistas, que eu passei também sobre o projeto, mas o que já dá para perceber, né? Dá para perceber que por mais que se alimente a própria ferramenta ela já tem uma tendência ao que seria o feminismo, então seriam mulheres na rua, não consegue visualizar a mulher feminista no dia a dia, então sempre é uma questão de luta, não de normalização. Questões como cores, né? A própria imagem ela devolve muito a cor rosa, a cor, né? A mulher jovem, então também é como se não fosse para todas as mulheres. Então tem uma série de coisas, até alguns vieses assim de racismo eu peguei durante o processo. Então tudo isso eu fui observando e a partir disso, né? Foi montado um vídeo, que depois eu vou mostrar no final, que foi para o seminário, né, que eu apresentei no seminário do DEMARD, onde eu pude fazer um primeiro teste, e esse vídeo que foi produzido, ele já foi a soma dessas reproduções. E esse vídeo, ele foi inspirado em obras do modernismo, de mulheres brasileiras, artistas, pintoras, e ele foi alimentado com conceitos feministas nessa ferramenta, e o resultado foi tentar modificar um pouco a lógica da máquina, mas não tive muito sucesso. Então, foi isso que foi o conteúdo que fez o próprio vídeo, né, que fez a própria videoarte, um documentário de crítica em si, tá? Tentando ilustrar um pouco mais, eu trouxe um exemplo de uma artista, que é a Maiara Ferrão, baiana, e ela fez uma coisa assim, bem simples do que eu estou tentando fazer, mas de uma forma de videoarte. Ela fez de uma forma muito assim, genial e que me trouxe bastante inspiração, e ela é um dos estudos de caso que eu estou pensando para a pesquisa, e ela trouxe uma reinvenção das mulheres, né, LGBTQIA+, como se elas tivessem vivido e criado memórias fotográficas no passado. Então, como seriam elas no passado, assumidas e públicas, né, para todo mundo? Como é que seria essa construção de memória se tivesse existido? Então, ela fez do presente algo como se o passado já tivesse alimentado. E é exatamente isso que eu acho que é fundamental levar para a inteligência artificial, levar bancos de dados de que não existem ainda da nossa história, mas que poderiam ter existido se a gente tivesse uma
equidade maior, uma igualdade de gêneros, na verdade. E aí é um pouquinho desse trabalho que eu fiz, a exposição, a instalação e o vídeo ali no fundo. E é sobre isso, essa pesquisa, ela tem o objetivo também de trazer um produto, uma experiência final, um artefato, que ele revele, então, todo esse resultado, né? A videoarte vai ser uma revelação desse resultado, dessa investigação, de como foi essa experiência na inteligência artificial. É isso. Muito obrigada.